É o habitual comentário de Pedro Santana Lopes aqui no CM Jornal. Boa noite. Boa noite. Temos algumas coisas para falar. Esta semana tem sido estes últimos 2 dias. Santa Maria assim. Madalena. Para onde é que quer começar? Enfim, talvez Paulo Portas, enfim, parece ter dado o dito por não dito, mas hoje já o CDS disse que o Governo terá garantido que não ia aplicar. Em que é que ficamos? Sim, parece que o que ficou escrito no tal fim de semana tenso, em que alguns dizem que o Governo esteve de facto periclitante, terá sido feito o acordo, fica escrito que a medida fica lá, mas só será aplicada em última instância. Portanto, que o Governo fará tudo para a medida não ser aplicada. Portanto, na prática, isto é meio verdade, meio falso, o que todos dizem. Ou seja, houve acordo, é um facto, mas o acordo, em princípio, não é para ser aplicado. Eu acho que é uma confusão para todos. Todos nós... E para a Troika, não é confuso? Eu acho que a Troika deve gastar um dinheiro em traduções, um dinheirão em traduções não simultâneas, não é? Devem passar a vida a ouvir isto, porque isto deve ser um exercício difícil para eles. Para nós já é e falamos a mesma língua. Agora, acho que isto não ajuda mais uma vez o Governo, mais uma vez não ajuda o Governo, não ajuda a coligação, e acho que o Governo parece às vezes o balneário do Real Madrid, quer dizer, são tantos desencontros, tantas opiniões. Agora, há uma coisa que nós não podemos esquecer, é muito difícil, com certeza, cortar estas verbas todas, e a Troika foi inflexível. Eu não vou dizer inesperadamente inflexível, mas depois de tudo o que vinha acontecendo e correndo razoavelmente bem, depois da execução do primeiro trimestre não ter corrido mal, mas de facto houve aqui um dossiê que foi sendo adiado, da tal reforma do Estado, do tal corte dos 4 mil milhões de euros, e a Troika começou a impacientar-se. Começou a achar que nunca mais chegávamos ao anúncio de como cortar esses 4 mil milhões e, portanto, não fechou a 7ª avaliação e não libertou dinheiro sem isso. Agora, parece manifesto que Paulo Portas se precipitou no domingo passado, ou seja, quando usou aquela frase, é uma fronteira que eu não deixo passar. Julgo que ele exagerou, pôs-se numa posição de excessivo quer-posse e mando, quis pôr um pouco em bicos dos pés, e a situação não está para isso. Nunca se deve fazer isso na vida, mas então em circunstâncias excepcionais, em que as coisas mudam quase todos os dias, em que o país está sob intervenção externa, como ele próprio diz, estamos quase num regime de protetorado, e ele depois também desgastou um pouco a sua margem com a Troika, quando disse os senhores da Troika, essa entidade falou assim, com um modo distante, e tem mesmo que sair de cá. Ele, que é Ministro dos Estrangeiros, na tal declaração no domingo passado, fez ontem 8 dias, falou num tom de alguma acrimónia para com a Troika. Ou seja, pouco diplomática, quando o Ministro dos Estrangeiros, por definição, é que deve usar mais diplomacia. É evidente que ele não pode esquecer que é líder do CDS-PP, mas diga... Pois, eu ia dizer que, enfim, está a falar como líder do CDS e não como Ministro do Estado. Pois, são os tais vários chapéus, não é? Agora, que sentido é que isto faz para os portugueses? Eu ainda estava lá fora agora a ver o seu jornal e a ver o Primeiro-Ministro em Madrid a dizer não há divergências no Governo, e logo a seguir a peça de João Almeida, porta-voz do CDS, a dizer o CDS continua a não aceitar a TSU, esta contribuição solidária dos pensionistas. Portanto, quer dizer, o Primeiro-Ministro não está a faltar à verdade. Ele diz não há, quer dizer, desde domingo não há, mas houve divergências grandes no Governo, são públicas. Quando o Primeiro-Ministro convocou a Comissão Permanente do PST... A questão aqui é, sim, embora desmentido por todos, não havia... Mas havia. A questão é, quem é que recuou neste caso? É que ninguém assume recuo, ou será que não há recuo nenhum? Não, eu acho, vamos lá ver, eu acho que há recuo. Eu a tese, quer dizer, eu acho tão inaceitável e tão absurdo ao mesmo tempo a tese da encenação, que não aceito, não penso nela nem um bocadinho. Eu acho que acabaram por recuar ambos. Acabou por recuar, digamos assim, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças no propósito inicial da medida que tinha, acabou por recuar Paulo Portas ao admitir que ela ficasse no acordo. Vamos lá ver, quando Paulo Portas diz esta fronteira não pode ser ultrapassada, o que ele quer dizer é isto não pode ficar no acordo de maneira nenhuma. E o CDS acabou por aceitar que ficasse como última alternativa. Portanto, eu diria que foi um meio termo que foi encontrado. Agora, como já foi dito, há outras medidas sobre os pensionistas, nomeadamente a que resulta da convergência do regime da Caixa Geral de Apresentações com o privado, os tais 10%,
para os anteriores a 2005, que é uma medida também ela pesada sobre os pensionistas e que não tem sido muito falada, tem passado um bocadinho mais ao lado. Mas esta, que foi aquela em que Paulo Portas pôs a ênfase, eu julgo que se ficou a meio caminho. Como é que eu lhe ia dizer? Eu acho que é uma solução, apesar de tudo, equilibrada, se não tivesse havido a tal declaração no domingo de Paulo Portas, que eu acho que foi aqui o principal erro que foi cometido. Ele quis reeditar um bocadinho, de facto, a história da TSU de setembro, virem como que encostar o Primeiro-Ministro à parede, embora tendo sido menos duro do que foi em setembro, como já falámos disso, mas acabou por não sair bem. E não sai bem para nenhum dos dois, a tal ponto que o Presidente da República se vê forçado a convocar o Conselho de Estado. Aquilo que eu disse aqui na semana passada, que entendia que o Presidente quereria adiar o mais possível. Aliás, hoje um órgão de comunicação diz que ele foi forçado a antecipar. Marcelo Rebelo de Sousa ontem disse que achava que ele já não devia convocar e não ia convocar. E o Presidente convoca hoje para dia 20, com a agenda do pós-Troika, mas eu acho que a agenda vai ser tudo menos o pós-Troika. Vai ser, com a Troika cá, vai ser falar da situação atual, vai ser um contributo para tentar colar estas peças desavindas e para reativar o diálogo social, de alguma maneira, para criar um clima de maior estabilidade. Embora não acha que é um risco, agora focando nesta reunião do Conselho de Estado, não acha que é um risco se Cavaco optar por discutir outra coisa que não seja a que está rigorosamente em agenda, que é um risco de se tornar um rastilho face à diversidade que existe no Conselho de Estado e das informações que se é um facto. Eu não vejo como é que se pode discutir o pós-Troika sem discutir o antes da saída da Troika. E, portanto, o tempo que vai daqui até lá. Como é que a Troika sai em junho de 2014? Muito bem, mas sai se nós confirmarmos o regresso aos mercados, sai se nós cumprirmos as próximas avaliações, sai se de facto houver garantias plenas de respeito pelos nossos compromissos. E, portanto, na prática temos mais um ano. Em princípio correrá bem. A notícia de hoje à tarde, agora do fim da tarde, do Eurogrupo, da aprovação, do sim. Falta o FMI. Pronto, falta o FMI. E as palavras de Vítor Gaspar são: a minha interpretação é de que o Eurogrupo, mas pronto, e vai ser libertada a tranche de 2 mil milhões de euros, não é isso o mais significativo é o acordo, ou seja, o reconhecimento até para os mercados de que Portugal está a cumprir. Porque não é pelos 2 mil milhões de euros, nós temos as nossas necessidades de financiamento asseguradas até o ano que vem, que o gato iria às filhoses, julgo eu. Portanto, a questão está, de facto, na confirmação por parte dos nossos credores que nós somos, digamos, país honrado e que satisfaz os seus compromissos. Era muito complicado se isso continuasse esta divergência e foi isso que Passos Coelho sentiu. Atenção, Passos Coelho teve mesmo de esticar a corda, porque a Troika não ia para além destes dias, o Eurogrupo reunia hoje e, portanto, para fechar a 7ª avaliação agora, em tempo, tinha que haver um qualquer acordo. E Passos Coelho e Paulo Portas, em minha opinião, estavam os dois encostados à parede. O senhor acredita que na carta à Troika Passos Coelho tenha referido que esta medida das reformas seria em última instância? Ou é um acordo verbal apenas entre Paulo Portas e Pedro Passos Coelho? Ou seja, como é que entenderia a Troika se tivesse lá uma descrição desse tipo? Eu acho que a Troika não aceitaria bem, e as notícias que saíram hoje à tarde foi que a Troika exigia clarificação. E, portanto, eu acho que anda aqui muita informação. Eu não vi o texto da carta de Passos Coelho, não sei quem viu, mas isso estará escrito em algum lado. Eu estou convencido disso. Mas nesse documento... Agora, na carta enviada à Troika, custa a crer. Hoje à tarde chegou até a circular uma versão, que seria, enfim, grave, que a Troika poderia exigir um sinal do envolvimento ou da garantia por parte do Presidente da República. Hoje à meia da tarde correu isso. O que seria passar não sei quantos limites, não é? Portanto, seria muito, muito, muito complicado. Mas é um sinal, de facto, quer dizer, houve aqui horas de incredulidade por parte da Troika. Agora, como diz,
Se isso foi, das duas uma, ou isso foi escrito na carta que foi para lá e alguma coisa adicional teve que ser escrita, ou então está escrito no outro lado que não na carta para trás. No acordo que foi assinado ainda pelo Partido Socialista e pelo PSD, esta era uma das medidas, digamos que facultativas. No entanto... Estava no memo. O que estava no memo. Mas depois da especificação de X dinheiro que se tem que poupar, portanto, é facultativa, enfim... Os 400 e tal milhões de euros. Sim. Só com esta medida. Só com esta medida. E é muito duro. E, portanto, aí o PS desvincula-se e o CDS diz que não quer. Agora, não há hipótese de não querer. Vamos ver, 470 milhões no próximo exercício, no ano, não é nada fácil. Agora, estou convencido... É tão pouco de substituir, ou seja, de arranjar uma medida que substitua esse valor, não é? Não, até porque já está tudo... Quer dizer, partindo do princípio que não se aumentam os impostos, não é? Que isso está garantido pelo próprio Primeiro-Ministro. Portanto, na prática é só com corte da despesa. Ou com a economia a crescer, o que não vai acontecer. Não vai acontecer. Portanto, tem que ser mesmo corte na despesa. Por isso eu diria, quer dizer, que o Governo, vamos ver, o Governo sai disto combalido, sem dúvida nenhuma. Não foi fácil, não seria fácil para nenhum Governo, mas o Governo sai disto combalido em maio, quando estamos a 4 meses das autárquicas. Eu estou convencido que as autárquicas vão ser a 29 de setembro. Ou 6 de outubro, mas julgo que será o 29 sempre para quê? Para ser antes da entrega do Orçamento de Estado. E, portanto, nós estamos a 4 meses disso acontecer, vamos entrar em campanha e, portanto, na prática, o Governo combalido, se nada de extraordinário acontecer, vai chegar lá. Porque depois disto, o que é que há? Há o Orçamento de 2014. O tal que vai até ao ponto da estadia da Troika cá. E alguém acredita neste momento, com o estado de coisas que existe, que o CDS e o PSD, ou vamos dizer assim, que o CDS queira votar o Orçamento de 2014? Com estas medidas é que aí vai ter que haver votação pública. Aqui foi discutido em Conselho de Ministros. Agora, alguém acredita neste momento que o CDS vá votar estas medidas na Assembleia da República com voto a favor? Depois de tudo o que ouvimos, estas ou equivalentes. Porque tem que ser quer dizer, o orçamento do ano que vem tem que ser a continuidade e que contenha as tais soluções alternativas que garantam a tal poupança que não exige a TSU dos pensionistas. Enfim, não está fácil, não está nada fácil. Detesto lançar ou contribuir para lançar nuvens negras para o horizonte, mas é evidente que o Presidente da República vai estar mais em cima do palco, vai ser mais responsabilizado, porque o Governo sai mais combalido de tudo isto. Pedro, tem visto também a polémica sobre a retroatividade de algumas medidas, sobre os reformados. Essa parece ser a bandeira do Partido Socialista, ou seja, não é exatamente a de que Paulo Portas fala, mas sim a da retroatividade, por lhes parecer aos socialistas inconstitucional. Como é que vê esta medida? Parece-lhe também inconstitucional? Sim, tudo aquilo que é retroativo corre graves riscos de inconstitucionalidade. E, portanto, eu aí não posso deixar de dar alguma razão àquele que é o argumentário do Partido Socialista. Pode haver razões excepcionais, e já aconteceu na jurisprudência portuguesa, nomeadamente na jurisprudência constitucional. Agora, há vários tipos de retroatividade. Uma coisa é dizer, olha, vamos a partir de agora tirar nas pensões para equivaler a 10% também nos anos anteriores. Isso é uma retroatividade agravada. Outra coisa é dizer, para aqueles que já tinham determinado tipo de pensão, a pensão passa a ser 10% mais baixa. Também é retroativo, mas é um retroativo, digamos assim, com efeitos só para diante e não com efeitos para trás. E, portanto, é uma retroatividade não tão agravada. É esta, julgo eu, que o Governo quer, e não ir tirar dinheiro, digamos assim, que as pessoas vão pagar dinheiro que já receberam, descontando nas pensões que têm daqui para a frente. Portanto, a retroatividade contém sempre, como disse, um elemento de inconstitucionalidade muito forte. Agora, vamos ver como é que o Governo consegue justificar. Eu acho que é de justificação muito duvidosa, para além da questão moral, para além de que tem sido suscitada por vozes dos mais variados quadrantes, como ouvimos. Desde António Mexia,
a Ricardo Salgado, portanto, pessoas até que poderiam estar, nomeadamente Ricardo Salgado, numa posição, presidente de um banco, não me quer meter nesses problemas. Não, veio dizer, de facto, lhe parece moralmente insustentável e, portanto, socialmente também injustificável. Uma das medidas que Pedro Passos Coelho apresentou há cerca de 10 dias, como ele disse hoje, foi uma medida que vai indexar as reformas, as novas reformas, à situação da economia também. Não é uma forma de retroatividade também? Numa medida que pretende poupar dinheiro ao Estado? No sentido é que o acordo que eu fiz ao pagar os meus impostos não foi esse, não é? Não, ao pagar os impostos não, mas quer dizer, aqui o argumento é de força maior, ou seja, quando o sistema não tem dinheiro para financiar todas as suas responsabilidades, têm de facto de ser encontradas soluções, têm de ser encontradas regras. E o princípio do direito é que, de facto, a regra tem que ser abstrata, tem que ser geral e abstrata, e, portanto, o indexante tem que ter uma natureza igual ou equitativa para todos. Com certeza que há uma violação aqui de um contrato quando paga os seus impostos, mas não há tanto uma violação de um contrato quando vai descontando as suas pensões, embora haja dois regimes, como sabe. De qualquer maneira, todos os tempos que vivemos, vamos dar isto por assento, são tempos em que os direitos adquiridos, em certa medida, estão a ser postos em causa, vão ser postos em causa. O direito no subsídio de desemprego, o direito no cálculo da reforma, os direitos até em matéria de subsídio de doença. Há muitos direitos que nós considerávamos adquiridos quando pagámos impostos, como diz, ao longo destes anos, e que neste momento o Estado corta, diminui, as indenizações por despedimento. Tudo isso vai sendo objeto e sempre por forma legislativa. E, portanto, o Tribunal Constitucional aqui é muito difícil. O Tribunal Constitucional se agarra à ideia de que tudo o que é direito adquirido, se for mexido em constitucional, não vai fazer mais nada nos próximos tempos do que de declarar diplomas inconstitucionais. Apesar desta ter sido a fundamentação em Sim, vamos ver como é que será regulado em termos de letra de lei, mas haverá que ter algum cuidado, enfim, porque senão poderá tornar-se mesmo inconstitucional. A questão é, sempre houve algum cuidado, e o senhor foi Primeiro-Ministro e recorda-se com certeza, e participou mais do que um governo, houve algum cuidado quando havia mudanças na questão das reformas. Sim, e havia sempre um antes e um depois, um antes e um depois. Neste caso, passa a ser só um depois, porque as regras mudam realmente totalmente e não se sabe que resultado haverá na retribuição em tempo de reforma, não é? Porque fica indexado a algo que não se sabe. Sim. E é aí que poderá levantar-se aqui uma outra questão. Veja, de inconstitucionalidade sim, mas o que é que eu considero primacial hoje em dia? A propósito do embuste e das mentiras, é que o Estado esclareça isso tão depressa quanto possível, assente as regras, incita as pessoas a fazer os seus esquemas de poupança privados ou não. Hoje vem um excelente artigo, julgo, do Henrique Raposo, desagradável para o professor Jorge Miranda, por causa das coisas que ele disse, mas em que fala, o único esquema em que, digamos, o dinheiro é nosso garantidamente hoje em dia, é aquele em que descontamos para PPRs, digamos assim, para esquemas, e mesmo assim não sabe, pronto, já nos bancos é até 100 mil euros. Pronto, nos bancos, nas companhias de seguro, nada é seguro no mundo, meu caro amigo, e portanto, mas enfim, aquele dinheiro nós podemos dizer, não, eu para aí descontei, isso era meu. Podemos dizer, é meu ou era meu? Em relação ao que descontamos para o Estado, está a ver, é diferente, porque depende, de facto, das responsabilidades que o Estado tem, como os tempos vão provando. O que eu acho que o Estado tem que dizer às novas gerações, às gerações atuais, é, meus caros amigos, daqui para a frente, as regras podem ser estas, façam as vossas opções. Nós podemos nos assegurar desde aqui até aqui. Eu dou-lhe um exemplo. Eu ouço muitos advogados descontam para a Caixa de Previdência de Ordem dos Advogados ou de outras ordens profissionais e que hoje em dia têm receio, quando fazem os seus contos todos os meses, se o Estado um dia destes não virá fazer o mesmo com as suas caixas de previdências que fez com as caixas de outras instituições. Por exemplo, a Caixa dos Jornalistas existia... Por exemplo? Existia e dava lucro, deu sempre lucro. Pronto. Foi integrada no Estado, não é? E como sabe, passou-se em relação às caixas de várias instituições financeiras. Sim. No meu governo teve que ser tomada uma decisão em relação às futuras, lá está, da Caixa Geral de Depósitos, por causa do déficit já na altura. Portanto, o que eu acho essencial é que não se mente às pessoas, se esclareça, que elas tenham horizonte para a sua vida. Porque eu vejo pessoas de 40 anos, 30 e tal anos, agora serem assim. Então, eu estou a descontar todos os meses, e os descontos não são pequenos,
Eu sei lá se isto não vai voar tudo um dia, o que é que será da minha vida aos 65, aos 70 anos, quando me reformar. E, portanto, esta interrogação coletiva que vivemos e que na prática vitimou Passos Coelho e Paulo Portas são os protagonistas de uma viragem no Estado Social de Direito que é inédita e que deixa as pessoas completamente atónitas e revoltadas, mas que eu digo, Zé Carlos Castro, eu acho que é a primeira fase de um tempo que não vai mudar na Europa. Porque é que a Europa está-se a aproximar de quê? Das outras regiões do mundo onde não há tantas garantias em matérias sociais e que são mais agressivas economicamente do que a Europa. O problema que eu conto sempre, que Tony Blair pôs uma vez numa cimeira no Conselho Europeu, num jantar em que estávamos, é que ele diz: eu todos os dias me levanto e sinto a Europa cada vez mais perto da competitividade, andamos a acelerar na areia. E, portanto, há duas hipóteses. Ou as Chinas e outras regiões do mundo consagram os mesmos direitos sociais que nós e, portanto, ficam menos competitivos do que são hoje, ou é a Europa cada vez que vai tirando mais responsabilidades sociais ao Estado. E é por isso que eu estou convencido que isto é um caminho dificilmente reversível, por muito que custe aos meus amigos ou conhecidos, ou do Bloco de Esquerda, ou do PC, ou alguns do PS, que fazem este debate e que dizem que não pode ser e que a Europa não pode regredir civilizacionalmente, mas é que isto é uma questão, a civilização está a mudar, podemos considerar um retrocesso. Agora, o Estado não pode suportar tudo isto. Sim, mas e não vai... nos países onde há poucas garantias... Pronto, eles não andam para trás. Não, há muito poucos impostos, Pedro Santana Lopes. A questão é que a cobrança de impostos, que é pesada em toda a Europa, não é só em Portugal. Sim, até há países até superior à nossa. É pesada demais para no final não se ver o resultado. E essa é uma incógnita que surge na declaração do Primeiro-Ministro, essa indexação, algo que não se sabe bem o que é, mas que pode ter um impacto profundo sobre as reformas das pessoas. Ou seja, é uma mudança de regra absolutamente... Se quiser, é um bocadinho um swap, é um bocadinho swap, como aos swaps. Por acaso é uma boa etiqueta, sim. Porque na prática se baixa, se a economia baixa muito, sim, não sei o quê, pronto, a sua reforma sofre um trabalhão considerável. Sim, sim. E, portanto, mas nós estamos a entrar nesse tempo, quer dizer, quem está, nós aqui justificamos assim, isso é justo, isso é bonito, isso é o mais decente? Não. Mas eu tenho a certeza que o Primeiro-Ministro sente isto e sabe isto também. Tenho a certeza absoluta. E, portanto, eu sei, não tenho dúvida nenhuma, que ele prefere que esta medida sobre os pensionistas também não entre. Só que ele não está na posição do CDS. Ele não pode dizer assim, olha, por mim isto não é aprovado. Bem, ele é Primeiro-Ministro e as pessoas dizem, então se por si não é aprovado, então é por quem? Portanto, agora, eu sei que se de facto se conseguir a alternativa, eu prefiro que não, e com isto não estou a dizer que ele é bom ou má pessoa. É assim, prefere, até porque se quiser, se mesmo não haja mais nenhuma razão, eleitoralmente é péssimo para ele, mesmo que ele não tenha sentimentos. Portanto, ele prefere. Agora, o tempo em que nós estamos a entrar, em que nós entramos, não vai lá com esses sentimentalismos de facto e com aquilo que nós desejaríamos. O Estado cada vez vai andar mais para trás e somos nós que temos que tomar conta cada vez mais da nossa vida. E por isso é que eu digo, veja aqueles que partem de Portugal cada vez mais à procura de outros países porque sabem que cá fora o Estado e a sociedade não lhes garantem. Nós, os que estamos cá, os que ficamos cá, quer dizer, temos que nos convencer disso, que o Estado cada vez vai ter menos dinheiro para gastar nas suas responsabilidades sociais. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. É muito duro, olha, eu com perdão da misericórdia, estou a criar meios para as pessoas não terem dinheiro para ir a lado nenhum. Está a ver? Em assistência hospitalar, em saúde, por exemplo, aqui na zona da Grande Lisboa. Porque alguém tem que acorrer a essas pessoas. Agora, que são chagas da civilização e são chagas deste tempo, isso é incontestável. Quando pergunta, mas não é constitucional? É. Mas é que, quase certeza, como eu lhe disse, a retroatividade nesses termos. Só que a Constituição, vou dizer assim, infelizmente a Constituição que temos, que é um bem, em certos aspectos, já está desligada da evolução dos tempos. E, portanto, cada vez mais, resumo assim, tudo o que os governos, este ou os próximos, vão decidir, quando digo tudo é um exagero, muita coisa, corre um gravíssimo risco de ser considerado inconstitucional. Pode dizer assim, então voltamos aqui. Olha, se quiser, há constituições dos tempos liberais, em que só se asseguravam os direitos políticos, os direitos da personalidade, da pessoa humana, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à expressão, à livre expressão, o direito de reunião, o direito de organização e pouco mais. Esse não é o tal recuo de que fala à esquerda? É um recuo no tempo, sem dúvida nenhuma. Mas se nós pensarmos, quer dizer, há
O welfare state é do princípio do século XX, não tem 100 anos. É da Constituição do Estado mexicano, depois vem do tempo da Revolução Soviética em 1917 e dos Estados que seguiram. As Constituições sociais começam no princípio do século XX. Antes só havia Constituições liberais. Antes não havia subsídios de empregos, não havia indenizações por despedimento, as pessoas, os nossos bisavós, se quiser. Portanto, o Estado viveu assim no século XX, a partir dos anos 20 do século passado, e chega quase um século depois, sem dinheiro para tanta responsabilidade. Também porquê? As revoluções tecnológicas, o aumento demográfico em muitos países, mas a revolução tecnológica que leva a que se possa prescindir de muita força de trabalho, mais gente no desemprego, menos natalidade em muitos países do mundo, portanto mais obrigações para com uma faixa de população cada vez maior, que é de mais idade. Portanto, o mundo está desequilibrado. Do lado de lá, onde há gente mais jovem, onde se paga menos impostos, onde tudo isso, onde a economia cresce mais, não existem esses direitos consagrados na Constituição. Nas Constituições, portanto, nós estamos num tempo do mundo em que o mundo está todo... É um abalo planetário, se quiser, porque o resto do mundo está todo à espera da Europa, está todo à espera da resolução desta crise. A Europa é um grande mercado e, portanto, é um mercado desenvolvido e consome muito. Portanto, isto para a China, para os Estados Unidos, é muito complicado. Ainda ontem foram revistas as previsões de crescimento para a Europa. E, portanto, isto que se está a passar aqui no nosso continente provoca quase um abalo planetário. Não tínhamos dúvida nenhuma sobre isso. Os Estados Unidos podiam crescer mais do que crescem, apesar dos Estados Unidos também estarem a alimentar esta guerra. E hoje voltaram a surgir notícias, eu quero repeti-lo aqui na CMTV, eu continuo convencido que nós vamos ter o euro a 2 velocidades, que o euro se vai desagregar mais. Hoje as agências de rating voltam a falar nisso mais do que se previa. Eu não acredito que esta Europa possa continuar com o euro a uma só velocidade. Ou há países que saem do euro, entre os quais estará Portugal, ou vai haver 2 velocidades para o euro com uma segunda velocidade, com uma banda mais larga em termos de valorização cambial. Porque não se aguenta uma moeda igual para economias de níveis de desenvolvimento tão só serve a Alemanha. Faço-lhe uma última pergunta. Enfim, assistiu com certeza Carlos Abreu Amorim a exigir, ou pelo menos a falar com veemência. O que é que acha disso? Foi mais um episódio surpreendente. Sim, mas ouça, para não darmos todos em tantãs, acho que ele tem que sair vice-presidente do grupo parlamentar. E acho que o PSD tem que exigir isso. Porque é uma questão de disciplina. Eu já fui líder parlamentar, quer dizer, não se pode ter um vice-presidente a dizer ao primeiro-ministro que tira este membro do governo ou aquele. Eu compreendo que ele seja candidato à Câmara de Gaia e que queira desempenhar o seu papel, mas ele próprio, em defesa de si próprio, já devia ter apresentado a admissão de dizer assim, olha, eu quero dizer uma coisa, mas antes de dizer, eu digo já, sai de vice-presidente do grupo parlamentar. Agora digo, o Ministro das Finanças tem que ir para a rua. Tem que sair, acabou o tempo dele. Eu acho que as coisas são assim. Agora, uma pessoa que querer sol na eira e chuva no naval, querer dizer que o Ministro das Finanças tem que sair e depois sou vice-presidente do grupo parlamentar que apoia o Governo, por amor de Deus, as pessoas têm que ser consequentes. Portanto, ele vai fazer campanha para Gaia, que vá. Agora, não pode continuar a ser vice-presidente do grupo parlamentar. E Jorge Moreira da Silva, quando o veio censurar, em vez de o censurar publicamente, o que devia ter feito era chamá-lo, que é o primeiro vice-presidente do PSD, e ter dito, eu quero a sua demissão já. E nem há aqui um sinal de fraqueza de quem? Do presidente do grupo parlamentar, em primeira instância, pode ser, do PSD em outra instância, e do próprio Pedro Passos Coelho, que houve... Passos Coelho deixou a liderança do partido na prática a Jorge Moreira da Silva. Agora, da direção do PSD e da direção do grupo parlamentar. Em minha opinião, o presidente do grupo parlamentar, conheço bem, foi meu vice-presidente, o Luís Montenegro, também tem que ser claro nessa matéria. É uma questão de coerência, é uma questão de cara, quer dizer, não se pode andar com 2 caras. Olha, agora vou ali ao norte, vou ali acima, sou do PSD de Gaia, falo contra o governo, dá-me jeito para ganhar votos. Agora, desculpa lá, volto amanhã, agora vou ali a Lisboa, sou vice-presidente do grupo parlamentar, vivo ao governo, vivo ao Vítor Gaspar. Mesmo não diga viva Vítor Gaspar. Não pode ser e, portanto, não tenho dúvida nenhuma, acho que a atitude correta, coerente, consequente, é sair, é admitir-se de vice-presidente do grupo parlamentar. Não tenho outra coisa para dizer sobre isso. Pedro Sandro Lopes, muito obrigado por ter vindo uma vez mais aqui ao CM Jornal
E Boa está noite. nervoso à espera da última jornada. Isso, pois estou. Isso, Foi cruel, foi Ainda não cruel. acabou, mas depois foi um bocadinho cruel. Foi mas enfim, cruel. o futebol é bonito por causa disso, a imprevisibilidade. Espero que as mas nossas nesse reformas foi- não tenham tanta imprevisibilidade como o futebol. senão- É verdade. Boa noite, obrigado. Boa Vamos noite, fazer até aqui para a um semana. curto intervalo, volto já a seguir. Até já. São heróis nacionais portugueses que fazem a diferença.